rainha, e ela foi escolhida como rainha, e aparentemente naquele momento foi escolhida, né, pela sua beleza, pela sua delicadeza, pela sua desenvoltura, mas o Senhor sabia porque estava chamando Esther. O Senhor sabia quem Ele colocou ali para assumir aquela posição. Assim como Deus conhecia Esther, o Senhor também nos conhece. Ele sabe por que te chama, Ele sabe por que coloca no seu coração determinados desejos. O Senhor, Ele sabe porque Ele te dá muitas vezes sonhos grandiosos, porque Ele te conhece e sabe que você, com Ele, é acima das circunstâncias, é acima do que o mundo te diz que você é de um jeito ou não é, que você pode ou que você não pode. Com o Senhor você é improvável, acima de todas as probabilidades humanas, se vai dar certo ou se não vai. Com o Senhor nós vivemos verdadeiramente o impossível. O Senhor tem realizado impossíveis, e se a gente para ver um pouco da nossa própria história, da nossa própria vida, quantos impossíveis o Senhor já realizou, quantos impossíveis o Senhor já fez, e Ele quer continuar a fazer, Ele quer continuar a realizar. Como o pastor falou, é pouco. Nós já experimentamos tanta graça de Deus, mas ainda é pouco, porque o Senhor tem muito mais para se revelar a nós. Então Esther, que passou por tudo aquilo e foi escolhida como rainha, se coloca ali dentro de um contexto totalmente diferente, um contexto que não era dela, mas ela não deixa de ter o brilho do Senhor, a presença do Senhor sobre a vida dela, não deixa de crer, de honrar aquele Deus que ela servia. Nós sabemos que enquanto Esther estava lá no palácio, outras coisas estavam acontecendo, e um homem chamado Amã se levantou contra os judeus, se levantou contra Mordecai, e se levantou não só contra a vida daquele homem, mas também contra a vida de todos os judeus. Eu sei que eu estou passando assim, tangenciando a história, mas é para falar que havia um homem que se levantou, um inimigo que se levantou contra a vida de todos os judeus, mas o Senhor já tinha uma pessoa infiltrada lá no palácio, para que no momento certo viesse tomar a posição e viesse ser usada, viesse ser um instrumento para aquilo que o Senhor já tinha traçado. Quando, na história, quando o Senhor levanta Esther como rainha, Amã não tinha se levantado ainda contra o povo, mas o Senhor já sabia. Quando o Senhor a viu, o Senhor já sabia tudo o que ia acontecer. E Ele permite que aquela serva, que aquela judia esteja lá no palácio, porque na hora que Ele precisar que ela se levante para interceder pelo seu povo, ela já está lá dentro. E o Senhor é assim conosco também. Ele nos coloca em determinados lugares, Ele nos permite ir para determinadas ocasiões, porque Ele nos quer como infiltrados. Mas é infiltrados para quê? Para ser representantes do reino. Aleluia. Infiltrados para saber que há ali uma pessoa que crê no Senhor, há ali uma pessoa que busca o Senhor. Muitas vezes porque você busca no seu trabalho, o Senhor não permite que aquele trabalho feche. Por uma vida que busca, o Senhor abençoa um lar. Por você estar buscando na sua família, o Senhor traz livramento. Por uma pessoa, o Senhor a utiliza como um instrumento e permite a salvação de um povo, de uma geração, de uma família e de tantas outras coisas. O Senhor ali permite que Esther seja colocada como rainha naquele palácio, venha ser colocada como uma mulher ali exaltada, mas Ele tinha um propósito. Nada na nossa vida é sem propósito. Há um propósito de Deus para as nossas vidas. As bênçãos que nós recebemos, elas serão utilizadas para a glória do Senhor, para a honra do Senhor, para que o nome dele venha ser engrandecido, para que o nome dele venha ser exaltado através das nossas vidas. A bênção que eu recebo, a bênção que o meu irmão recebe, a gente aproveita ali porque vem para nós, mas a glória é do Senhor, a honra é dele. E Esther recebeu essa honra, essa glória de ser elevada rainha, mas o Senhor queria agir através da vida dela. O Senhor queria que ela se posicionasse como uma serva, como uma rainha, mas que não deixou de ser serva. E isso é que nós temos que observar na vida de Esther. O Senhor a eleva como uma rainha, mas ela não deixa de ser serva. Se Deus fosse a vontade de Deus, Ele poderia instalar o dedo e tudo acontecer. Mas o Senhor nos chama para
que Ele venha agir, né, para que Ele venha trabalhar através de nós. E nós temos que nos sentir honrados por ser instrumentos, nos sentir verdadeiramente alegres por Deus nos escolher para ser instrumento na nossa geração, para ser instrumento no meio da nossa família, para ser instrumento aonde quer que Ele nos leve. E assim foi com Esther. Ela foi escolhida para ser instrumento. Porque Deus age também por meio das ações humanas. Se Esther se acovardasse, se Esther retroagisse, se ela não quisesse assumir a responsabilidade, o seu próprio tio fala. Outras pessoas, outra salvação se levantaria para os judeus. Mas foi para ser, quem sabe, né? Foi para essa conjuntura que Deus a elevou a rainha. E é para isso mesmo. O Senhor, Ele se prova. Nós muitas vezes passamos por determinadas dificuldades, por determinadas coisas na nossa vida, e nós nos perguntamos por quê. Senhor, por que o Senhor me permite passar por isso? Por que o Senhor me permite chegar até aqui? Por que o Senhor me permite passar por essa dificuldade? E o Senhor nos permite passar. Mas lá na frente nós podemos perceber, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada por eu ter passado pelo que eu passei. Muito obrigada, Senhor Jesus, por eu ter enfrentado tudo que eu enfrentei, porque o Senhor me fez mais forte. E uma das palavras do Senhor para nós nesta noite: não importa o que você está passando, o Senhor vai te fazer mais forte. Aleluia. Como foi falado, há momentos, previsão de momentos de escassez, de dificuldade. Não importa, o Senhor vai te fazer mais forte. Aleluia. O Senhor vai te ajudar a estar mais firme nele. Porque